Salve povo, aqui é o Zelota e hoje trazendo para vocês a segunda parte da história de Ciro Grande. Nesse vídeo nós vamos ver as conquistas dele, que foram a da Lídia. Vamos ver outras conquistas que ele fez no Planalto Iraniano, na região da Báctria, entre outros povos que ele conquistou, campanhas na Armênia, e também vamos ver a conquista da Babilônia e como foi o fim da vida do Ciro. Então tem muita coisa para falar hoje. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos, já tapota no like aí, porque ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo, para trazer mais pessoas para terem acesso a esses vídeos. Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade, Idade Média. Dá uma conferida aí na minha videoteca, que tem vários conteúdos relacionados aos períodos da história, com vários povos e personagens. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @zelota, como está embaixo aí. Também tem o Facebook, os links também estão na descrição, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, já que o YouTube não está enviando as notificações dos vídeos recentes aqui do canal. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde você se torna um apoiador do canal, um patrocinador, e vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos na categoria aí Flash do Zelota. Vocês vão ter acesso ao Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal. Vai ter o que eu não vou falar aqui na área aberta, vai ser exclusiva só para os membros. Então quem puder apoiar, dá uma chegada lá. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação, só no começo que eu dei desses recados aí. Bom, então vou começar aqui com a conquista da Lídia. Com essa conquista da Lídia, que o Ciro ele vai fazer uma campanha, e essa campanha pode ter acontecido entre a queda de Ecbatana em 550 a.C., né? Lembrando que era a capital do Império Médio, e a conquista da Babilônia em 539 a.C. Bom, de acordo com a crônica de Nabonido, né, que é uma das fontes ali primárias da história do Ciro, o Ciro liderou uma campanha oeste do rio Tigre em 547 a.C. E aí a maioria de alguns estudiosos concordam que Ciro ele fez de fato uma campanha por ali, mas um outro alvo. Só que aconteceu o seguinte: o Ciro ele estava naquele território, que não vai entrar em desacordo com o que os historiadores modernos falam, que seria o relato do Heródoto, que ele fala a respeito de Cresso. Cresso foi o rei da Lídia, nessa época do Ciro, e reinou entre 560 e a 547 a.C. E o Cresso ele vai iniciar uma guerra contra Ciro, né? Ciro estava andando por ali por perto, então o Cresso ele cruzou o rio Halys e atacou a cidade de Pitéria, que ficava lá na Capadócia e fazia parte do território do antigo Império Médio, que agora pertencia aos persas. Só lembrando que a Capadócia era uma região que ficava dentro ali da Ásia Menor ou Anatólia. Inclusive eu trouxe vídeo da Capadócia há um tempinho atrás aqui, não faz muito tempo. Vou deixar o card aqui, depois quem quiser dar uma conferida lá. É só clicar nesse canto aqui superior esquerdo. Bom, então Cresso, ele era cunhado e também aliado do Astíages, né, o rei dos Medos, que foi derrotado ali pelo Ciro. Então, ao saber que o Ciro havia deposto o Astíages, ele jurou vingança. E aí vamos ter o início dessa batalha entre os dois. Os dois exércitos se encontraram perto de Pitéria, mas o combate terminou com um impasse dos dois lados. Aí aconteceu que chegou o inverno, no inverno ninguém luta no inverno, né? Dependendo do local, pode ser um lugar que tenha chuva ou um lugar que venha nevar. Não seria nesse caso neve aí nessa região, essa parte do mundo. Mas enfim, no inverno ninguém luta. Então o Cresso ele resolveu marchar de volta para casa. Mas foi o que o Ciro fez, ele foi atrás, ele seguiu o Cresso até a Lídia. E aí houve um segundo combate que aconteceu perto de Timbra, onde lá o Ciro ele vai conseguir derrotar o Cresso, dispersando a cavalaria do Cresso, utilizando a sua, vamos colocar cavalaria entre aspas, porque ele estava usando dromedários, né, que eram muito úteis no deserto, né?
Bom, eu sempre confundo dromedário com camelo. Alguém sabe aí de fato qual é a diferença entre um e outro? Bom, eu vou botar a imagem aí, mas eu sempre confundo. Bom, então o Cresso, ele quando é derrotado nessa batalha, ele retorna para a capital da Lídia, que era a cidade de Sardes. Então Ciro vai até Sardes e faz um cerco de 14 dias. E aí a capital da Lídia caiu. E o que aconteceu com o Cresso depois dessa queda da Lídia? Bom, após esse cerco, é muito debatido ali entre os autores gregos que eu mencionei no primeiro vídeo, que temos o Heródoto, tem o Citésias, inclusive ele tem obras aí que eu vou até colocar a imagem desses livros, se vocês tiverem interesse aí de procurar, e também do Xenofonte. Bom, o Ciro ele pensou em punir o Cresso, mas ele acabou ficando com pena do Cresso e resolveu nomeá-lo como conselheiro pessoal. É uma teoria plausível até que é, mas eu acho isso muito, colocamos assim na minha opinião, seria uma coisa que eu acho que seria meio difícil de ter acontecido, né? Uma vez que o cara queria se vingar dele, tinha aquela questão toda. E estudiosos modernos acreditam que essa versão, que é o que eu concordo, é uma lenda, né? Que o Ciro ele mandou que o Cresso fosse despachado para o mundo além vida, né? Eu não posso usar os termos reais aqui no YouTube, né? A plataforma não permite. E aí teve um lídio chamado Pactias, que foi escolhido pelo Ciro para ficar como responsável pelo tesouro de Cresso. E a função desse Pactias seria de enviar o ouro do Cresso para a Pérsia. Mas sabe o que foi que o Pactias fez? Ele vai trair o Ciro e vai fazer uma revolta contra o Ciro. Então esse ouro que ele tinha nas mãos, ele vai contratar mercenários e vai fazer esse combate contra os persas. Só que aí na hora do vamos ver, o Ciro que ele enviou o seu general, os seus principais generais, que era o Mazares, para reprimir essa rebelião. E o Pactias acabou fugindo dessa batalha e foi parar lá na Grécia. Então ele rodou por algumas cidades gregas, encontrou até alguns aliados que ajudaram ele a fugir. E ele foi parar na ilha grega de Quíos, né? Essa ilha que depois, no futuro, chegou a pertencer ao Império Romano e depois, posteriormente, ao Império Bizantino, que inclusive serviu muitas vezes por imperadores bizantinos como moeda ali de troca, ou no caso, para contratar ali o apoio, de receber apoios, né? De ser uma promessa de caso ganhasse aquela batalha, essa ilha seria dada a um rei ou monarca que apoiasse os bizantinos nas suas campanhas. Bom, então vamos ter também uma campanha que aconteceu na Ásia Menor, que foi concluída pelo Harpago. Só relembrando que esse personagem ele foi um nobre medo que articulou toda aquela traição contra o Astíages, como eu falei no primeiro vídeo. E aí o Harpago ele conquistou a Lícia, que também ficava lá na Ásia Menor. A Cilícia ficava ali também próximo, né, que era um território não era tão interessante assim, né, que era uma parte montanhosa e ela era dividida, né, tinha uma parte montanhosa e tinha uma parte que era mais uma planície. Inclusive serviu ali de esconderijo para os piratas que atacaram ali a cidade de Roma, né, foram lá até os portos de Roma. E essa campanha foi feita pelo Pompeu Magno, né, que chegou lá na Cilícia e conquistou a Cilícia derrotando os piratas, chegando até a fazer combates marítimos. E aí depois o Harpago ele vai descer pela região do Levante, onde ele vai conquistar a Fenícia. A gente viu também recentemente aqui no canal História dos Fenícios. E os fenícios ficavam onde é conhecido na Bíblia como a região de Canaã. Bom, agora com relação a outras campanhas que o Ciro fez. Em algum momento na década de 540 a.C., o Ciro derrotou os Báctrios. Os Báctrios viviam nessa região conhecida como Báctria, ali na Ásia Central, e eles eram gregos.
eram gregos que foram viver por lá. Chegaram inclusive até a fundar o seu próprio reino, né? Eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre o reino dos gregos báctrios. E também tem outro povo que eram os Sacas, que era um povo nômade que também vivia na Ásia Central, né? Um povo que era muito grande, um povo poderoso, apesar de ser nômade, mas eram bem organizados. E aí, segundo Citésias, os báctrios eles ouviram falar que o Ciro havia tratado Astíages com respeito e se renderam a ele voluntariamente. O que a gente pode especular é que os báctrios eles poderiam ser ou vassalos dos medos ou possivelmente aliados. Então, depois de conquistar ali o Planalto Central iraniano, onde Ciro vai inclusive fundar a cidade de Cirópolis, também conhecida como Cidade de Ciro, parece que não tem mais nem ruínas dessa cidade, eu procurei imagens, não encontrei. E essa cidade ela marcava a fronteira entre o território dos persas e o território dos gregos, uma vez que os gregos eles tinham colônias espalhadas ali por toda a região do Mediterrâneo e também, como eu mencionei, na Ásia Central. E aí o Ciro ele vai focar agora nos Sacas e vai dar início ali uma série de campanhas contra esse povo. E nessas campanhas ele consegue capturar o rei dos Sacas, que chamava-se Amorges. Então, depois dessa captura de Amorges, a rainha, né, que era a esposa dele, a Esparetra, o Ciro não tinha sorte com mulheres, né? Vamos combatendo mulheres. Bom, estou dando um spoiler aí do final do vídeo. Bom, ela vai reunir um exército que contava com 300 mil homens e 200 mil mulheres. E ela consegue derrotar o Ciro, forçando com que o Ciro ali libertasse o Amorges. E vamos ter uma aliança entre os dois reis, entre o Ciro e o Amorges. No caso, vamos ter essa aliança. E o que aconteceu também foi que os báctrios também vão participar daquela famosa, como eu falei agora, mencionei anteriormente, a campanha contra a Lídia. Se esse relato for verdadeiro, então essa conquista do Ciro, que conquistou os báctrios e enfrentou os Sacas, aconteceu antes da conquista da Lídia, se for verdadeiro, né? Bom, então após isso, o Ciro ele vai lá para o lado da Armênia, território muito também desejado por vários povos, né? Então o Ciro ele vai para a Armênia, conquista a Armênia, derrotando o rei, pelo menos dessa época, dessa campanha, era o rei Orontes I ou Vida Curta. E coloca no lugar desse rei Orontes I o Tigranes I Oróntida da Armênia, ou Grande. É um nome bem grande também, né? Bom, só uma curiosidade com relação ao Tigranes, inclusive é considerado um rei lendário, né? Por ter sido colocado pelo Ciro. E também se questiona a veracidade desse rei ter existido mesmo ou não, né? Já que a gente coloca algum lendário aí, entre parênteses. E Tigranes, que inclusive vai ser um nome muito utilizado por outros reis armênios e também por reis sassânidas, que aí já vai ser um outro povo que vai surgir já no final da Idade Antiga Tardia, Antiguidade Tardia e início da Idade Média, que subjugaram ali, no caso, conseguiram derrotar o Império Parta, né, estando dentro da Pártia, né, os sassânidas, que eram uma dinastia que se formou dentro do Império Parta. Inclusive, claro, tem vídeo sobre eles aqui no canal também. Eu vou deixar um card aqui, pelo menos, dentro da própria playlist eu coloco, se der eu boto só um vídeo, enfim. Eu só posso estar 5 cards no máximo aqui, certo? Bom, se caso vão sobrar espaço, eu boto no comentário fixado. Ah, tá, e já esquecendo aqui, né? Tigranes, né, que em persa significa combate com flechas. Já esquecendo de comentar isso aqui, também que tem anotado. Bom, agora falando sobre a conquista da Babilônia. Bom, quando foi em 589 a.C., o Ciro o Grande invadiu o Império Babilônico, seguindo pelo rio Dinges, que hoje se chama Diala, quando ele estava ali a caminho da Babilônia. Aí tem uma história que diz que Ciro ele ordenou que seus soldados eles cavassem canais
para desviar o curso do rio para que facilitasse a travessia dele. Então Ciro, quando faz essa travessia do rio Diala, ele vai encontrar ali o batalhão dos babilônios. E vamos ter essa batalha perto de Opis, justamente onde o rio Diala deságua no rio Tigre, né, que é um dos principais rios ali da Mesopotâmia, né? Inesquecível para quem estudou Mesopotâmia na escola, né? Rios Tigre e Eufrates, né? Então aconteceu essa batalha, e aí o povo da região de Sipar, que era uma região que abrangia duas grandes cidades que eram mais conhecidas pelos seus templos, era um local muito mais de religioso, né? Um local onde haviam muitos sacerdotes. Então esses sacerdotes eles abriram os portões das cidades sem resistência nenhuma. Então Ciro conquista essas cidades que ficavam nessa região de Sipar. Bom, e o rei da Babilônia, que era o Nabonido, que dá nome ali aos registros que contam essas histórias de Ciro, nessas versões lá da Babilônia, ele fugiu da Babilônia. E aí o Ciro mandou que o seu servo, o Góbrias, que já estava na posição de sátrapa lá de Gútium, Gútium, que era a terra que havia sido habitada pelos Gútios, um povo bem antigo também, da antiguidade, muito anterior a esse período, e viveu muito na Mesopotâmia, fez campanhas contra vários outros povos anteriores aos Medos, aos Persas, existiu até 2130 a.C. Bom, alguns estudiosos inclusive acreditam, né, que os Gútios eram os ancestrais dos curdos, né, que os curdos surgiram daquela mesma região ali, né? Inclusive eu já trouxe também vídeo aqui no canal dos curdos, né? Comecei a falar sobre os curdos, me empolguei porque tinha a história dos Aiúbidas e fomos parar lá em Saladino, nas cruzadas e tudo mais. Tem tudo aqui no canal. Tem, se não der para botar um card aqui, dá uma conferida na playlist aí do canal que tem os Aiúbidas. Bom, então o que aconteceu foi que o Góbrias ele chega na Babilônia, ele conquista todos os bairros, menos onde ficava o templo de Esságila, que era um templo dedicado a Marduk. Existia uma questão estratégica aí, porque o Ciro ele respeitava muito a religião de todos os povos, então ele não ia atacar um templo, né? A gente já viu recentemente aqui, acho que isso foi nos vídeos dos assírios, que alguns reis assírios atacavam ali o templo, saqueavam o templo e dava muito errado aí depois no final, né? Bom, e aí aconteceu o seguinte, que vai ter essa conquista da cidade da Babilônia, né? E depois de 2 semanas o Ciro chega na Babilônia e vai ser recebido com muita festa, porque o povo da Babilônia, existiam vários povos, não necessariamente os babilônicos, mas havia outros povos que viviam por lá, que eram oprimidos, faziam ali trabalhos forçados, e foi uma das razões ali para essa revolta, né, de que houve essa facilitação da conquista da Babilônia. O Ciro não teve nenhum trabalho. E aí vamos ter, pelas fontes da Bíblia, né, que teria ali, no caso, a libertação dos hebreus que estavam entre os cativos que viviam na Babilônia. Bom, então com a conquista da Babilônia, o Ciro poderia ali, no caso ele não só poderia, como ele fez, né, ele adicionou a ele o título de rei da Babilônia também. Então ele fica com todo o império babilônico e também depois ele não vai ter nenhum problema em pacificar a região. Todo mundo ali acabou aceitando tranquilamente. Mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Bom, existe também a questão das conquistas de Hárpago, que fez uma grande parte ali da costa do Mediterrâneo, que foi conquistada por ele também, que isso foi adicionado ao território do Império Persa. Isso foi antes de Ciro conquistar a Babilônia. Então Ciro ele agora contava com as terras férteis da Babilônia, além da costa do Mediterrâneo. Aqui está achando estranho essa parte da costa do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo passa ali também onde fica aquela parte onde tem a região de Canaã, né?
eu não falar hoje, porque tá meio perigoso falar desses assuntos hoje em dia aqui no YouTube, né? Bom, então como foi o final da vida do Ciro? Bom, o Ciro, ele, assim como no início da vida dele, que a gente viu no vídeo anterior, que é cheia de versões, o fim da vida dele também vamos ter diferentes versões. Bom, segundo Heródoto, que é a versão mais conhecida, o Ciro perdeu a vida lutando contra os Massagetas. Era um povo que vivia do outro lado do rio Jaxartes, que hoje é conhecido como Sirdária. E lá o Ciro perdeu a vida enfrentando a rainha Tômeris, que se vingou do Ciro, já que o filho dela havia perdido a vida pelas mãos do Ciro, ou não exatamente pelo Ciro, mas eu conto detalhes no vídeo que eu fiz sobre a Tômeris, que é uma outra saga que eu fiz aqui no canal, que é a saga das guerreiras da antiguidade. Infelizmente uma saga que pouca gente teve interesse, teve pouco engajamento, pouca gente assistiu e acabei desistindo. Mas tem personagens muito interessantes lá, como a Tômeris, a Artemisia de Cária. Mas enfim, confiram aí esse vídeo da Tômeris para saber detalhes dessa questão de como foi que acabou a vida do Ciro. Mas aí o Ciro acabou sendo decapitado por ela, né? Pelo menos na versão do Heródoto. Já na versão do Citésias, ele afirma que o Ciro ele perdeu a vida reprimindo uma revolta de um povo chamado de Derbices. Não tem tradução para o português, então estou falando do jeito que tem, em inglês mesmo. E esse povo era um outro povo nômade. E segundo eu pesquisei, era uma subtribo dos Massagetas. Mas tudo vai levar praticamente para o mesmo lugar ali, no final das contas, que eu vou explicar aqui nesse final desse tópico. Bom, tem outra versão que é de Berosso, que foi um sacerdote caldeu do século 3 a.C. e que escreveu em grego sobre a história da Babilônia. Ele tem uma obra chamada História da Babilônia. Bom, quem assistiu a novela da Record, né, Rico e Lázaro, esse personagem aparece lá. Bom, eu não assisti essa novela, eu só descobri porque eu fui pesquisar imagens aí desse personagem e tinha lá imagens do personagem da novela. Mas é o mesmo dessa história aqui. Bom, então, a ele que Ciro, segundo ele, né, o Berosso, o Ciro perdeu a vida derrotado por um povo iraniano lá da Ásia Central conhecido como Taz. Bom, agora chegando ao ponto que eu queria dizer, é que dessas três versões, sendo derrotado por diferentes povos, o que aconteceu de fato é que Ciro faleceu na Ásia Central, tentando aumentar o seu poder naquela região, né, sua influência por lá. E pelas cartas babilônicas, que a única certeza que se tem é que Ciro faleceu em dezembro de 530 a.C. E ele foi sepultado em um túmulo em Passárgada, que era a antiga capital do Império Persa. A cidade foi fundada pelo Ciro logo depois dele ter derrotado os Medos, né? Tá lá no vídeo anterior, no túmulo dele, né? Que na verdade ninguém sabe se realmente aquele era o túmulo de Ciro, mas tá lá e até inclusive adorado por algumas pessoas, vão lá, enfim, tem imagens aí. E aí o Ciro ele foi sepultado no seu túmulo com o seu manto, suas armas e as suas joias. E ele foi sucedido pelo seu filho Cambises II. Bom, essa crença do túmulo do Ciro até a época do Alexandre, quando o Alexandre o Grande ele consegue derrotar o Dario III e conquista ali todo o Império Persa, ele chegou a prestar suas homenagens ao Ciro. Ele gostava de fazer essas homenagens locais que ele conquistava, em templos e em lugares que inclusive deram problemas, né, como aconteceu no caso dos fenícios. Então, agora para fechar o vídeo, o legado do Ciro. Bom, que foi o seguinte: entre a revolta contra as Tíages em 553 a.C. e o falecimento do Ciro em 530, o Ciro ele vai conseguir unir as terras que ficavam entre o mar Egeu e o rio Jaxartes sob seu governo. Com as suas campanhas rápidas, Ciro ele destronou reis poderosos e nomeou ali os sátrapas persas para os lugares desses reis.
E ele se titulava como um rei de cada reino ali que ele conquistava, né? Estabelecendo todo o seu domínio ali pelaquela região do Oriente Médio, no caso a Mesopotâmia. Então, quando ele conquistava um reino, o que Ciro fazia? Ele permitia que as autoridades locais permanecessem em suas posições, o que dava uma continuidade à infraestrutura administrativa que já existia naqueles reinos. Então ele não mexia nessa infraestrutura. Ele também não interferia nas questões culturais e religiosas. Ele deixava, permitia que o povo que fosse conquistado, né, seus novos súditos, continuassem cultuando seus deuses, vivendo a sua cultura, né? Uma coisa que os romanos poderiam ter feito isso aí, né? Mas enfim, eles queriam romanizar, né? E aí ele vai ter o quê? Ele vai ter a garantia da lealdade, né, das elites. Esse vai ser o segredo das conquistas de Ciro e da manutenção do Império Persa por tanto tempo. Então ele vai ter essas elites dos reinos, como ele vai ter, no caso, como exemplo do Império Médio, né, da nobreza mediana, e também do sacerdócio babilônico, né, que inclusive apoiou ali essa conquista de Ciro na Babilônia. Então, para entender melhor essa política de Ciro com seus súditos, a gente deve considerar também o fato de que o Império Persa ali no seu início, né, com as conquistas de Ciro, era uma coleção ali de reinos que o Ciro havia conquistado. Então o Império Persa ele vai ser mantido com essa lealdade dos súditos ao rei persa, e essa estrutura ela foi mantida por muito tempo, né, até ser padronizada com as reformas do Dário. Mas foi Ciro, com as suas conquistas e a sua diplomacia e toda essa questão da lealdade dos súditos, que criou essa base para o Império Aquemênida. E como eu já falei, foi o segredo para que o Império Aquemênida tenha durado por tanto tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei da história do Ciro, que vocês tenham entendido. Estarei retornando em breve aí com um próximo vídeo, que eu ainda vou decidir o que eu vou colocar na enquete. Ainda não tenho ideia porque tem muitas opções. Bom, e para quem é membro do canal, eu vou estar falando sobre qual era a religião do Ciro, né? Já estará disponível aí na área de membros. Eu estou atrasando, como eu já disse, esses vídeos por conta das edições agora que eu estou fazendo nesse formato aqui, que está dando mais trabalho, então eu acabo levando, né, gastando mais tempo para fazer. Bom, então nos veremos agora no próximo vídeo. Fiquem de olho aí nas redes sociais e aqui também que a gente se comunica, né, na comunidade, né, na área comunidade aqui do canal, aba comunidade, lá deixo recados para vocês também. Um abraço, Zelota, até o próximo vídeo. Falou, pessoal.